Olá, pessoal. Eu me chamo Esther e eu sou dupla de Matheus no estágio supervisionado. E a gente vai iniciar agora o nosso relato sobre como foi a vivência no estágio e também para compartilhar um pouquinho de como está sendo a construção do nosso relatório. Eu vou iniciar falando o título que a gente escolheu para o relatório. A gente definiu que seriam as percepções acerca do impacto do retorno das aulas presenciais. Na nossa introdução, a gente tentou dialogar um pouquinho com outros autores que também trabalharam, né, com esse tema de estágio supervisionado, dando preferência aos mais recentes e aos que eram voltados para a área de ciências e biologia, assim como aos que falaram um pouco sobre o ensino remoto. Então, nessa parte introdutória, a gente tentou argumentar um pouquinho sobre como o estágio supervisionado pode contribuir para a nossa formação, né? Tanto no aspecto de inserir a gente nas múltiplas realidades que a gente encontra nas escolas, como também como uma forma de aproximar a gente do que seria uma vivência profissional. E isso é muito importante para que a gente encontre a nossa identidade como professor. Então, esse primeiro contato que a gente tem com as regências, com a observação, é importante para que a gente se encontre o nosso eu professor. Então, nessa parte aí introdutória, a gente tentou argumentar um pouquinho sobre isso. E traçando uma ponte aí com o ensino remoto, a gente levantou uma problemática, né? Se o estágio ele é tão importante assim, se ele proporciona esse contato, como fica no ensino remoto? Já que a gente não está mais nessa questão aí do presencial, a gente está mais distante, né? Está de uma forma remota. Então, como é que funciona? Quais são os efeitos disso no estágio? E a gente tentou levantar esse problema justamente porque no nosso estágio a gente teve dois momentos. A gente participou das aulas online, mas a gente acompanhou também a volta gradual para o presencial na escola. Então a gente teve vivências diferentes em momentos diferentes. Então a gente achou que seria interessante refletir sobre esses diferentes episódios que a gente viveu. Então, o objetivo do nosso trabalho, do nosso relatório, é fazer essa reflexão sobre as diferenças no momento do ensino remoto e com o retorno das aulas presenciais. Então, tentar descrever um pouco desses impactos e de que fatores possivelmente podem estar associados a esses diferentes episódios, né? A diferentes reações, aos momentos de interação, como foi no ensino remoto e na aula presencial. Então, esse ficou sendo o objetivo do nosso trabalho e a gente justifica isso como uma forma de. A gente não sabe, né? O futuro ainda é bem incerto, então a gente não sabe até quando o ensino híbrido ele vai continuar. Então é interessante que a gente, descrevendo a nossa experiência, possa levantar alguns fatores que podem estar associados aí aos diferentes comportamentos, né, no ensino remoto e no presencial. E também para compartilhar o nosso, os nossos métodos pedagógicos, tanto no remoto quanto no presencial. Então, é uma forma aí de compartilhamento de experiências, bem como de identificar possíveis fatores que podem estar envolvidos aí nessa diferença. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Nascimento e assim como a Brenda Esther falou anteriormente, eu sou a dupla dela em estágio, tá? Essa experiência que nós vivenciamos, ela foi basicamente dividida em dois momentos. O primeiro momento relacionado com a observação, tá? E o segundo momento relacionado com a regência, certo? Só que durante o processo de seleção e aceitação de instituições para realizarmos o nosso estágio, acabamos sofrendo algumas dificuldades. Devido a isso, nós acabamos tendo um menor tempo para poder executarmos e concluirmos as horas obrigatórias para a realização do estágio. Como foi dito anteriormente, durante essa experiência de estágio, nós vivenciamos dois períodos distintos. Tanto vivenciamos experiências no período remoto quanto no período presencial, certo? Só que, lembra que eu falei que esse estágio basicamente foi dividido em dois momentos?
o momento 1 de observação e o segundo momento de regência, pronto. O nosso primeiro momento de observação, ele somente aconteceu no remoto. Então, durante o período remoto em que a instituição estava com aulas remotas, é que nós realizamos a nossa observação. E ela foi feita através de grupos do WhatsApp. Então, através de grupos das turmas presentes no WhatsApp, nós conseguimos ter ideia, ter contato, interagir com os alunos, com as estudantes e os estudantes e também com o docente supervisor. Bem, ao final do estágio, eu e a minha dupla Brenister, nós conseguimos cumprir 30 horas e 33 minutos na elaboração e também na aplicação de atividades e aulas. Essas atividades e aulas, elas foram elaboradas sob a orientação de uma professora da Universidade Federal de Sergipe e sob a supervisão do professor supervisor da instituição que nós estávamos estagiando. Esses dados, eles foram coletados a partir da observação durante a regência na sala de aula, tá? Das experiências que nós tivemos em sala de aula enquanto estagiários, bem como através de cadernos de campo e do próprio WhatsApp, que serviu durante o período remoto para realizarmos a observação e durante o ensino presencial ele foi utilizado para repassarmos alguns avisos em relação às atividades ou em relação às aulas que nós iríamos ministrar. Durante esse período de estágio, alguns episódios, algumas situações nos chamaram muito a atenção. Uma delas foi justamente em relação à frequência desses estudantes e dessas estudantes durante as aulas. Então, com que frequência, bem como a quantidade de estudantes que apareciam nessas aulas. Em relação ao ensino remoto, a quantidade era muito restrita a não mais que 3 estudantes. Então, não mais que 3 estudantes é que estavam presentes nas aulas. Houve-se aulas que apenas um estudante estava presente. Então, como vocês podem perceber, há uma certa evasão dos estudantes e das estudantes em relação ao ensino remoto. Então, se manter vívido, digamos assim, manter o ensino constante com o ensino remoto se tornou uma dificuldade. Entretanto, isso é observado como uma dificuldade porque durante a nossa experiência no ensino presencial, a quantidade de estudantes presentes em sala, ela excedeu em muitas vezes a quantidade de estudantes que nós tínhamos presentes durante as aulas do ensino remoto. Então, no mínimo, nós tínhamos cerca de 10 estudantes, isso no ensino presencial. Devido à pandemia, devido às medidas contra a proliferação, contra o contágio do coronavírus, cada turma ela foi dividida em 2 grupos, grupo 1 e o grupo 2, para evitar aglomerações em salas de aula. Vale ressaltar que para que eu, Matheus Nascimento e a minha dupla Brenister, pudéssemos fazer esse estágio presencial, nós tivemos que anexar a nossa solicitação de estágio na instituição e além de anexar esse pedido, nós tivemos que mandar também a comprovação de vacinação. Então, isso foram uma das medidas que proporcionaram o nosso estágio, pelo qual ele foi viável de ser executado, tá? E em relação às medidas da própria instituição, da própria escola, uma era justamente essa, em relação a dividir as turmas em 2 grupos para evitar aglomerações, certo? E aí, como não tínhamos a sala completa, mesmo assim, o número de estudantes presentes, ele superava os números dos estudantes que nós víamos durante o ensino remoto. Então, a participação dos estudantes durante o ensino presencial, ela foi bem maior do que a que nós encontramos no ensino. Outro ponto que também vale muito destacar em relação à observação que nós fizemos, aos dados que nós coletamos em relação a esse ensino,
é justamente a participação dos e das estudantes comparados os ensinos. Então, como era a participação durante o ensino remoto e durante o ensino presencial. Em relação ao ensino remoto, essa participação ela acontecia. Por mais que nós tivéssemos um número menor de estudantes durante as aulas, essa interação havia. Então, quando fazíamos questionamentos, algumas perguntas ou brincadeiras em relação àquela temática, aquele assunto que nós estávamos ministrando, eles interagiam, né? Eles respondiam e etc. Só que, devido ao reduzido número, quando nós comparamos ao ensino presencial, essa interação era maior, justamente pelo fato de haver mais estudantes presentes na sala de aula presencial. Então, a interação por meio de perguntas, indagações, ela acontecia mais frequentemente durante o ensino presencial. Então, ambos ensinos, eles proporcionaram a participação dos estudantes, ambos ensinos. Entretanto, durante a nossa experiência, o espaço que mais ofereceu a participação, a interação entre o docente ou a docente e as estudantes foi o ensino presencial, onde nós conseguimos realizar brincadeiras, realizar dinâmicas e etc. Para finalizar o nosso relato, eu vou trazer aqui a terceira característica que a gente decidiu descrever um pouquinho no relatório, que é a relação entre a turma e os docentes. No caso aí, eu e o Matheus. A gente pensou nessa característica porque foram vivências bem diferentes no período remoto e no presencial em relação ao vínculo que a gente criou com as turmas. Na fase remota, basicamente, o único vínculo que a gente teve foi a apresentação, que foi no dia que a gente falou o nosso nome, Matheus o dele e eu o meu, no grupo, e foi basicamente isso. Então, a gente ainda não conhecia os alunos, nem por nome, então a interação era muito baixa. E quando a gente começou a frequentar o presencial, logo na primeira aula a gente já notou algumas diferenças, através das conversas que a gente tinha com eles, não só no momento da aula, mas quando a gente se via nos corredores ou então no intervalo, né? Perguntas básicas como: vocês são da onde? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vão ficar até o fim do ano? Como é que vai funcionar? Então, eles eram muito curiosos e também a gente foi aprendendo o nome de cada um, ia perguntando, até na hora de tirar dúvidas mesmo, a gente aproveitou esses momentos para criar uma interação. Então, a gente achou interessante refletir um pouquinho sobre esse nível de interação no remoto e no presencial. Então, no relatório, a gente vai contar alguns episódios para tentar fazer essa comparação também, né, da interação que é tão importante para a gente criar esse vínculo com a turma.